Espírito Santo, nós somos um povo que crê em milagre. Nós somos um povo que crê no teu agir e no teu operar. Nós cremos que nesse dia não será diferente, Senhor. O Senhor quer curar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer salvar. E essa é a proposta que o Senhor nos faz essa manhã. Nessa manhã, eu creio que há um mover espiritual, sobrenatural. A cada encontro a gente tem orado e a gente tem falado e tem dito para você que quanto mais a gente vem para a casa do Pai com o coração aberto para aquilo que Ele quer fazer na nossa vida, que a gente vem com o coração aberto para adoração, não para cumprir uma agenda, um protocolo, mas porque a gente vem, porque a gente quer se congregar e a gente quer junto como igreja adorar o Senhor. O Espírito Santo vai se movendo e vai acrescentando e vai fazendo mais. E a cada domingo a gente vai percebendo que tem sido diferente. Ele tem feito assim. Você crê nisso? Você é desses que crê nisso? Nessa manhã, eu quero orar por pessoas. Pessoas que lá atrás, em algum momento das suas vidas, ouviram uma palavra. Uma palavra que limitou você. Uma palavra que tem te aprisionado para algumas coisas. Você já é salvo, já aceitou Jesus. A palavra já te libertou, você já foi lavado pela palavra. Mas tem algo que ainda pesa nas minhas atitudes, nas minhas decisões, no meu modo de eu caminhar na vida, na forma de eu me apresentar para algumas coisas. Por causa de uma palavra que foi falada lá atrás e trouxe para você uma limitação. Você não vai conseguir, você não vai adiante, você não é ninguém, você é burro, você não é inteligente como seu irmão, você não é... Por que você não é como seu irmão? Você é assim porque você é filho do seu pai, porque o seu pai fazia isso, fazia aquilo outro, e você é filho do seu pai, você age igualzinho. Você é assim porque você é filho daquela mãe, porque a sua mãe, você é assim porque você foi mal educado, você sempre foi mal educado, você foi ensinado assim, você nasceu para não ser nada, para não ser ninguém, não vai chegar a lugar nenhum, não vai adiante, você sempre começa as coisas e volta e para pelo meio do caminho, e tantas outras palavras que foram liberadas, que pareceu que não teve muito significado, muita importância. E às vezes hoje a gente olha para a vida e pensa assim, por que eu não consigo ir adiante? Por que quando chega nesse ponto eu paro? Por que quando chega aqui eu regrido? Por que eu queria tanto, Senhor, mas isso não é para mim? Parece que não é para mim, não acontece na minha vida. Às vezes até ministerialmente. Ah, como eu queria ter coragem, canto bem, tenho uma voz bonita, queria subir lá e cantar, mas não é para mim, eu não tenho coragem, eu não sou como aquelas irmãs. Ah, eu queria tocar, mas eu não toco tão bem. Limitação. Mulher não faz isso bem. Aí a gente pegou e trouxe para dentro. Mulher dirigindo? Mulher fazendo isso? A gente aceitou. Não parecia que estava aceitando, mas aceitou. E trouxe para dentro de si. E isso causa uma limitação. Eu quero estudar, mas eu não tenho cabeça para isso. Eu não tenho cabeça, eu não sou como a minha irmã, ela é inteligente. Mas eu não sou. Quantas vezes, desde lá de trás, alguém me convidava e eu dizia, não, eu não vou falar, eu não sou como a minha irmã. Se você quiser, eu já agenciei a minha irmã. Se você quiser, eu falo com a minha irmã e ela vai pregar lá na sua igreja, na festa da sua festa lá. A minha irmã que é bispa, porque isso não é para mim. Não parece que estava fazendo efeito.
mas a gente se compara. Alguém te comparou talvez, ou você próprio se comparou, aceitou aquela palavra e começou a se comparar. E assim eu não sou suficiente. Eu não sou a minha irmã. Eu realmente não prego como a minha irmã. Eu realmente não tenho a unção da minha irmã. Porque ela é Isinete. Eu sou Ivone. Mas Deus tem algo para mim também. Deus tem algo para você também. Deus tem uma unção que era para mim. E não tem que ser igual à unção da minha irmã. Deus preparou um povo para eu liderar. E não tem que ser o mesmo povo. A mesma quantidade que a minha irmã lidera. Não tem que ser. Deus tem mais para a minha vida, assim como Ele tem mais para a vida da minha irmã. Deus tem mais para a sua vida, assim como Ele tem para a vida do seu irmão. O seu irmão talvez seja muito inteligente. Já estudou, já se formou. E eu não, eu precisei trabalhar. Mas você entende que Deus também tem algo para você? Não precisa ser igual ao do outro. Não precisa ser melhor. Não precisa ser pior. É só algo para você. É só algo para mim. Mas a gente vai na caminhada, a gente aceitou. Ou nem aceitou, pareceu que aquilo não fez. Não causou nada. Mas hoje você se percebe não conseguindo ir adiante. Não conseguindo concretizar sonhos. Deus colocou isso muito forte no meu coração. Que tem tantas pessoas marcando passo no mesmo lugar. Elas não conseguem ir adiante. Porque essa palavra vai ser quebrada em nome de Jesus. Esse sentimento vai ser quebrado em nome de Jesus. Você tem algo que é só seu. Você tem algo que Deus reservou só para você. Você tem uma bênção que é para a tua vida. Você tem uma unção que é para a tua vida. Você tem uma glória que só vai ser vista na tua vida. Na vida do outro vai ser vista outra. Mas tem algo que é para você. Você consegue receber isso nessa manhã? Você acredita nisso? Então eu quero orar. Antes da palavra eu quero orar. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, se essa pessoa é você. Se essa pessoa é você. Quinta-feira eu falei aqui que a gente recebe muita vitória, mas se a gente não se vê como vitorioso, a gente não se percebe. E a gente continua fazendo uma imagem distorcida da gente. De incredulidade, de incompetência, de insuficiência. Uma imagem feia. Mas quando o Espírito Santo entra na nossa vida, quando a gente deixa Ele entrar, porque Ele mora dentro de nós. Você acredita nisso? Que quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo foi morar dentro de você. Mas a gente não permite que Ele trabalhe na gente, por causa às vezes dessas crenças. Mas quando a gente se abre para o Espírito Santo e diz, muda tudo, as coisas não estão boas, eu preciso que o Senhor trabalhe na minha vida. E Ele começa a trabalhar e a gente começa a se ver como Deus nos vê. Porque Deus nos vê filhos amados, vitoriosos, mais que vencedores em Cristo Jesus, enfrentando qualquer desafio, indo adiante, não parando por nada. Mas a gente não se vê, mas agora a gente vai se ver como Deus nos vê. E a minha oração é que a partir de hoje você se veja como Deus te vê. Você se abra para receber o que Deus tem para depositar na sua vida. Você não aceite nunca mais essa mentira, esse sofisma, que você nunca mais se compare a ninguém e entenda que o que Deus tem para você é para você. O que Ele tem para mim é para mim. Eu não preciso olhar para ninguém e pensar se eu pudesse fazer aquilo ali. Se eu tivesse. Na internet tem uma brincadeira, você põe uma pessoa igual a pastora Daniele cantando lindo, e aí alguém vai embaixo e escreve assim, eu só não canto assim porque eu não tenho uma blusa igual aquela. Eu só não canto assim porque eu não uso aquele óculos ali. Porque a gente não precisa se comparar. O que é
Desse é desse, o que é seu é seu. Deus tem para você algo. Se você é essa pessoa, coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós cremos que há poder nesse nome, que há eficácia nesse nome, e é nesse nome que nós profetizamos agora e clamamos e liberamos uma palavra de cura, de restituição do tempo que foi perdido, que não volta mais atrás, mas que a partir de hoje passa a ser diferente. A partir de hoje passa a ser um novo tempo. A partir de hoje passa a ser uma nova história. Em nome de Jesus, todo espírito de mentira, sofisma, incredulidade, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esses são teus filhos, Senhor. E nada vai os prender mais. Nada mais vai prender. Nada mais vai parar. Nada mais vai reter o que Deus quer fazer na tua vida. Você é livre hoje. Você é livre hoje. Você recebe uma unção de força, de ousadia, para caminhar, para ir adiante, para olhar o teu adversário nos olhos e dizer para ele: eu te venço, no nome de Jesus. Pode ser que eu seja fraca, sim. Pode ser que eu seja limitada. Mas há um poder que opera na minha vida. Há um poder que opera em meu favor. Há um poder agindo na minha vida. E esse poder se chama Espírito Santo de Deus. E Ele quer fazer muito além daquilo que eu penso, muito além daquilo que a minha mente possa imaginar. O Senhor vai fazer no nome de Jesus. E a partir de hoje, você não aceita mais limitação. Você não aceita mais palavra de controle. Cuidado, você está feliz demais. Quando ri muito assim, acaba em choro. Em nome de Jesus, não vai ser assim na sua vida. O seu riso, ele vai durar. E ele vai testemunhar do poder de Deus na tua vida. A leveza com que você vai viver a partir de agora. A leveza com que você vai caminhar. A leveza com que você vai lidar com as situações. Eu falei quinta-feira, e os problemas, pastor, eles continuam ali. Eles continuam lá. E a gente vai vencer eles um por um. A diferença é que agora eu me vejo na força do Senhor. As pessoas, quando falam de Sansão, pintam. Se você der um papel para qualquer pessoa pintar Sansão, vai pintar um cara fortão, né? Altão, parrudo. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão. E ele ficava com uma força sobrenatural. Então, Sansão não podia ser um homem malhadão, fortão, porque senão podia se confiar nele mesmo. Dizer, porque eu estou levantando, sabe quanto eu peso aqui? Sabe quanto de supino? Sabe quanto de bíceps? Então eu faço uma ideia que Sansão era magrinho, que ele era pequenininho, mas o Espírito Santo vinha sobre ele, o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão. E isso fazia dele um homem forte, um homem guerreiro, não na força dele, mas na força do Espírito que vinha sobre ele. Esse Espírito habita dentro de você. Ele não vem sobre você, ele habita dentro de você. Você é morada dele. Eu esperava que você desse um amém muito forte por causa disso. O Espírito Santo, ele habita, ele vinha sobre Sansão, porque não tinha sido liberado ainda por Jesus. Só depois que Jesus vai ao céu, libera o Espírito Santo. E ele diz, esse Espírito vai habitar dentro de vocês e não vai deixar de vocês nunca mais. Nunca mais ele sai de dentro de nós. Ele habita
palavra de Deus diz: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita dentro de vocês, e Ele renovará, trará vida, vivificará os vossos corpos mortais. A sua vida, o seu espírito tem vida, a vida do Espírito Santo dentro de você. Essa é a palavra que o Senhor me pediu para entregar para você nessa manhã, para eu orar sobre isso. Eu creio que foi uma manhã de libertação. Já foi desde a hora que a gente chegou, desde os louvores que fluíram. E agora eu creio que você vai viver de agora em diante diferente. Quando a limitação vier, você vai dizer assim: sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Por longos anos eu não fiz nível superior. E eu pensava exatamente isso, porque eu ouvi isso muitas vezes. O seu irmão, esse sim. O seu irmão, esse sim. O seu irmão, tá lá. Meu pai tinha muita vontade de ver um filho ser militar. E aí o irmão mais velho passou para ser militar. Então aquele ali virou, sabe? E aí a gente pensa que não está fazendo efeito. E lá na frente você fica assim: mas por quê? Mas o que aconteceu que eu parei no meio do caminho? Isso já é o Espírito Santo que já vem, né, te despertando. Senão você ficaria ali acomodado. Eu vou fazer como o filho pródigo. Eu me levantarei e irei ter com meu pai. Eu vou me levantar, eu vou me apresentar diante do meu pai e vou dizer: Senhor, se o Senhor me ajudar, se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Mas se o Senhor me levar, eu vou adiante. Eu vou. Depois de velhona já, eu fui para a faculdade. E eu dizia para o Senhor: Senhor, eu me conheço, eu pararia no meio do caminho. Mas eu creio que é a tua força que está em mim. E eu vou conseguir. E eu nunca, em 4 anos, eu nunca tive vontade de parar. Eu nunca tive vontade de desistir. E eu terminei. E quando eu terminei, para tirar a prova dos 9, a prova real, eu disse: agora eu vou fazer uma pós. E eu fui lá e fiz a pós e eu concluí. E a gente fala isso para encorajar você. Você percebe que o testemunho, ele tem um poder de despertar a fé de alguém, de encorajar alguém a dizer: peraí, então isso também é para a minha vida. Então isso aí também é para mim. Pode não ser exatamente o mesmo testemunho, mas vai ser. Quando você testemunha, você edifica a fé de alguém. Você auxilia um irmão na fé dele. Entende? Você demonstra gratidão para Deus, você testemunha e você auxilia alguém na fé. E sabe que você auxilia até quem ora na fé? Porque eu falei da outra vez, às vezes a gente pensa assim: será que isso é meu? Será que Deus quer mesmo que eu faça isso? Será que é Deus que está me mandando mesmo fazer isso? Aí acaba a oração, vem uma irmãzinha, vem alguém e diz assim: pastora, sabe que aquilo ali foi tudo para mim? Você falou? Por que ela faria isso? Por que alguém faria isso? É Deus mandando confirmar. Dizer assim: é isso aí, continua nessa tua força. Porque é por aí, porque eu sou com você. Você pode repetir uma oração comigo? Pai, eu abro o meu coração. Eu recebo a tua palavra. Eu deixo o meu espírito alerta. A minha alma submissa a toda verdade que será ministrada. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, fala comigo. Então ele vai falar. E que a tua voz provoque toda mudança necessária dentro de mim. Porque eu quero viver o teu propósito para a minha vida, em nome de Jesus. A gente não está nessa terra para ter filho, casar, ter filho, trabalhar a vida toda, criar filho, ter neto, ajudar agora a criar o neto, trabalhar a vida toda. A gente está aqui porque a gente tem um propósito, e esse propósito é muito maior do que a minha vida. É muito maior do que a sociedade me ensina. É muito maior do que tudo que foi ensinado, incutido na gente a vida toda. Eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito espiritual.
Eu estou aqui nessa manhã com um propósito espiritual. Você está nessa vida com um propósito espiritual. E o propósito é muito maior do que a sua própria vida. Então se renda ao propósito. Porque quanta gente caminha na vida e não encontra felicidade, prazer, é porque você está fora do propósito. Vem para o propósito. Uma vez eu falei isso aqui, o casamento vai se deteriorando, é briga, é vamos separar, não dá, nananá. Por quê? Saiu do propósito. O casamento saiu do propósito. A vida saiu do propósito, a profissão saiu do propósito. Deus te colocou no lugar onde você trabalha com um propósito. Tudo tem um propósito. Você pode repetir isso comigo? Tudo tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Então busque o propósito de Deus para a sua vida. Hoje à noite a gente vai ter um culto aqui, um culto de milagres. É um culto diferente. Pastora, mas hoje não está tendo um culto? Tem milagre? Tem milagre também. Eu acredito que já tem um monte de milagre acontecendo. Mas o pastor Davi, ele tem uma unção específica que Deus deu. E ele vai estar aqui hoje à noite. Ele está de passagem pelo Rio, entrou em contato com a gente, é nosso amigo. A gente sai, a gente toma um café. E ele se colocou à disposição. E não é uma agenda, é um momento que Deus marcou. Se está na agenda de alguém, está na agenda de Deus, para essa noite. Então hoje é uma noite de milagre. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Quinta-feira eu falei sobre isso. Eu falei isso aqui um dia desse. Que Deus leva Abraão para o lado de fora da tenda. Fala para ele, olha, você pode contar as estrelas, você pode contar. Assim vai ser a sua descendência. Mas ele era estéril, mas ele vive um propósito. Ele vive aquela profecia. O que Deus estava fazendo? Deus estava fazendo com que Abraão imaginasse. Ele fizesse um quadro. E não um quadro distorcido da realidade dele. O que Deus queria fazer na vida dele. Deus fez ele imaginar. E eu queria que essa manhã você imaginasse. Você usasse também a sua imaginação e fizesse um quadro. Como é que vai ser a sua vida depois que a cura acontecer? Como vai ser a sua vida depois que o milagre acontecer? Como vai ser a sua vida agora, depois que o medo foi embora? Eu estou livre do medo. Eu não tenho mais medo. Eu não tenho medo de morrer, eu não tenho medo de sair de casa. Eu não tenho mais medo. Como é que vai ser a sua vida agora? Você consegue imaginar? Como que vai ser a sua vida quando eu vou levantar de manhã, que eu vou botar o pé no chão, o pé dói, os joelhos doem, tudo dói. Para mim andar, eu tenho que esperar o corpo aquecer um pouco para conseguir andar. Não tem mais, acabou. Como é que vai ser a sua vida agora? Como é que você vai levantar da cama? Você vai levantar, vai sentar na cama e vai pensar, é mais um dia, é só mais uma segunda-feira. Meu filho não vem de novo, dinheiro não dá para nada. As compras estão acabando. É assim que a gente vai levantar? Ou agora que você não tem mais isso, você vai levantar, vai dar um salto da cama e dizer, glória a Deus, tanto tempo que eu não levantava sem sentir dor, agora eu estou levantando sem sentir dor, Jesus, obrigada. Eu quero muito que você prepare o seu coração para o que Deus está fazendo e que Ele vai fazer mais ainda hoje. Mas eu quero que você tenha esse quadro, como vai ser quando isso se resolver. O que eu vou fazer? Como que eu vou dar graça a Deus? Como eu vou adorar a Deus? Como eu vou engrandecer a Deus por causa desse milagre? Porque eu creio que hoje vai ser uma noite de milagre. Está sendo um dia, já está sendo uma manhã, vai ser uma noite, e vai ser milagre em cima de milagre, e Deus trabalhando em nosso favor. Mas eu quero muito incentivar você. Essa noite vai ser uma noite de salvação, de cura, de libertação, de restituição. O tempo que foi perdido, enquanto eu fiquei naquela prisão, naquela coisa que me cercava, que me segurava para eu não ir adiante. E eu não tinha percebido que era algo espiritual. E eu dizia para o meu esposo assim, poxa, você trabalha tanto, você já em casa quase 8h pouca da noite. Não tinha EAD, porque eu não tinha nem internet. Vou falar, agora vocês vão saber a minha idade, porque a da idade a internet de escada, que a gente esperava dar 10 horas, era 10 horas ou meia-noite, né? Que ficava mais barata, ficava... Então não dá para fazer pela internet, online.
Mas eu dizia para ele assim, seria tão bom se você fizesse uma faculdade. Aí ele falou assim para mim, mas você tem tempo, você trabalha para o plantão, por que você não faz? Não, isso não é para mim. Isso não é para mim. Mas o que você vai fazer a partir de agora? Que você ficou livre desse pensamento. Você está livre desse pensamento. Você está livre disso, essa atração que te puxava para trás. Você está livre. Você crê que está livre, que ficou livre? Vocês que botaram a mão no coração? Você tem que crer. O Espírito Santo nos ajuda a gente se ver como vencedores. Pede a Ele para te ajudar. O que você vai fazer a partir de agora? A gente precisa formar essa imagem da vitória, para que a gente possa falar isso, liberar isso. O poder da morte e da vida está na língua. Se eu reproduzo de novo, não é para mim, eu não posso, eu não consigo. Eu tenho dor todo dia, eu não consigo dormir, eu tenho insônia, eu tenho medo. Falei aqui esses dias, medo de andar até dentro de casa, de ir lá pegar uma água e voltar. Se tiver a luz apagada, se tiver escuro, não fico. Se estiver sozinho dentro de casa, não fico. Mas a partir de agora, formando um quadro de como Deus vê a sua vida, você passa a profetizar a sua vitória. Como eu disse aqui, eu vou adiante, porque eu vou na força do Senhor. Você é fraco, você não vai conseguir, o inferno fala isso para você, inferno, é isso mesmo, eu sou fraca. Mas eu tenho um Deus que é forte, e eu vou atrás dele, eu vou em nome dele. Davi disse isso para Golias, você vem contra mim com armamento pesado, paramentos de guerreiro, de exército, mas eu sou só um menino. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E você vai cair. O Senhor vai te entregar na minha mão. Ainda hoje eu vou decepar a sua cabeça. Alguém duvida que foi diferente do que ele falou? Então você vê o poder da palavra? Quando Deus olha para a terra sem forma e vazia e diz, haja luz. Haja luz. É o poder da palavra. Forma o quadro que você quer da sua vida. Forma o quadro que você quer da sua família. Forma o quadro que você quer da sua saúde, do seu corpo. Se eu começar a me ver, eu vou fazer 61 anos, e se eu começar a me ver, eu não consigo mais me agachar. Eu estava assim, eu não conseguia mais me agachar e levantar sozinha. Tinha que dar a mão para alguém, me ajuda aqui para me levantar. Amarrar minha sandália, eu já estava botando o pé assim, dizer para minha filha, amarra aqui para mim. Um dia eu falei, gente, eu estou com 50 e pouco ainda, que negócio é esse? Como é que eu vou chegar lá na frente? Não, negativo. É lógico que tem um cuidado pessoal que você tem que ter, né? Lógico, nós somos parceiros de Deus, do milagre. Eu não vou sair por aí. Eu posso escolher, decidir, mas eu não posso escolher o resultado. O resultado está embutido no que é na minha escolha. Eu posso escolher entrar debaixo do chuveiro, mas dizer, eu não quero me molhar? Eu posso? Está embutido? Se eu entro embaixo do chuveiro e ligo ele, a água cai, eu vou me molhar. Entende? Está entendendo o que eu estou falando? Eu estou me fazendo entender. Por que você acha que existe tanto problema, tanto programa na televisão de desgraça? Aí você vai num consultório, você está num laboratório. Você não liga na sua casa, mas você senta lá. Na academia. Televisãozão lá, gente, academia é lugar de você botar balanço geral? Mas estava lá, balanço geral. E aí passando um monte de coisa de desgraça. Por que isso? Porque aquilo ali faz você fazer um quadro quando seu filho sai de casa. Aquilo ali faz você fazer um quadro na sua mente. E você começa a acreditar naquilo. E além de acreditar, você começa a profetizar. Em vez de profetizar a vida, eu começo a profetizar a desgraça. Eu começo a dizer assim, Bangu está muito perigoso. Não, Bangu está muito perigoso. Não pode andar na rua da Chita mais. Não, quem foi que eu ouvi? Quem foi que eu ouvi? Deus diz para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Sai do meio dos caldeus, porque eles estão te influenciando. Eles estão moldando a tua fé, quem você é. Eles estão moldando a tua vida. E vai para uma terra que eu vou te mostrar. Agora somos só você e eu. Você percebe? Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar?
Eu quero que você prepare o seu coração para hoje. Eu quero que você prepare o seu coração da maneira correta. Mas eu quero principalmente que você não perca durante a semana o que você recebeu. Então muda. Faz uma imagem de como Deus quer ver. Primeiro ponto. Acredita nessa imagem. Traz pela fé ela à realidade. E profetiza ela. E diz: meu marido já está curado. Meu marido já está liberto. Minha esposa já está curada disso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu fui jovem, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Não vai faltar. Eu não vou ser desempregado. Se eu ficar, vai ser um período, algo que Deus quer me ensinar, uma provação. Mas Deus não vai deixar faltar. Eu não vou morar embaixo da ponte. Eu não vou parar num asilo abandonado sem ninguém, vivendo de favor das pessoas. Eu não vou. Não importa. Não importa o governo, não importa a economia do país, não importa. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu sou filha, eu sou amada. Você pode repetir comigo? Eu sou filho, eu sou amado e eu tenho um pai que cuida de mim. Eu vou viver o que Ele tem reservado para mim. Não há inevitabilidade. Há uma proposta que você pode ou não aceitar. E nessa manhã, eu quero incentivar você a voltar à noite com um coração cheio de fé, com uma imagem formada, sabendo assim, como é que vai ser a minha vida amanhã quando eu não tiver mais sentindo essa dor? Como é que vai ser a minha vida amanhã quando esse problema não estiver mais lá? Você venha com essa expectativa no teu coração. Eu quero ler para você, 2 Coríntios 10:5 diz assim. Os músicos podem subir. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento, todo entendimento à obediência de Deus. A obediência te coloca nessa posição, nesse lugar de uma vida vitoriosa. Então, se algum pensamento vem que diz, epa, não é bem assim. Aquilo tudo que a pastora pregou lá no domingo, e não está funcionando. Você já pega esse pensamento e leva ele cativo à obediência de Deus. Como é que eu faço isso, pastora? Eu combato. Eu digo exatamente isso que eu fiz você falar agora. Eu sou filha, eu sou amada, eu tenho um pai que cuida de mim. E eu estou debaixo da bênção dele. Eu não vou perecer, eu não vou morrer pelo caminho, eu não vou ser envergonhada. Faz isso, pega esse pensamento e traz ele cativo, combata ele com a palavra, combata ele com aquilo que você acredita. Quero ler só mais uma referência para você. Deus chama, Romanos 4:17, a última parte do versículo, que é bem grande, diz assim: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se elas já estivessem lá. Sabe como é o nome disso? Hebreus. Fé. É fé. Chamar à existência aquilo que ainda não existe, eu não estou vendo, mas eu já acredito como se ela já estivesse aqui na minha frente. E aí eu vivo para falar disso, eu profetizo isso, eu libero isso, e eu vou ver acontecer. Porque Davi primeiro falou, porque quando a gente fala assim, Deus na criação, né? Haja luz, mas aí era Deus, né? Mas agora você tem o exemplo também de Davi. Davi fala tudo o que vai acontecer, antes de acontecer. Como é que é o nome disso? Fé. Ele traz a existência. Ele diz assim, vai acontecer assim, assim, assim. Eu vou te derrotar, você vai ser envergonhado. Eu vou decepar a sua cabeça. E todo o seu exército filisteu vai se render ao exército israelita.
Não demora muito, tudo isso acontece na frente de todo mundo. Isso é trazer à existência o que ainda não tinha acontecido, mas ele relatou como se ele estivesse vendo ali, ó, na frente dele, sabe? Então vamos parar de fazer isso, de dizer assim, ó, esse menino isso, esse menino aquilo, esse marido isso, essa vizinhança não sei o quê, esse trabalho não sei o quê. E vamos falar como se eu já estivesse vendo aquilo que Deus quer fazer. Espírito Santo, me revela aquilo que o Senhor quer fazer, que eu vou trazer a existência no mundo espiritual. Eu já vou falar disso, eu já vou liberar, porque a morte e a vida está no poder da minha boca, está no poder da minha língua, e eu trago vida, eu profetizo vida. Pode estar tudo um caos, eu vou falar de vida, eu vou profetizar vida. Pode estar ruim, eu falo de vida, eu profetizo vida. Nós fomos chamados para profetizar vida. Você pode levantar a mão e dizer comigo, eu fui chamada. Eu tenho um chamado para ser profeta de vida e não de morte. Para profetizar a construção, a exaltação, a edificação e não a destruição. Em nome de Jesus. Fica de pé. Em nome de Jesus, eu libero para que a fé seja derramada sobre a sua vida. O dom da fé não é algo que eu possa gerar pelas minhas forças, Senhor, mas é por Ti, é pelo Teu Espírito. E que a fé flua no coração do meu irmão, da minha irmã. Que os nossos corações, a nossa vida, vivam a fé semelhante à fé do Senhor, para viver o sobrenatural, para testemunhar o sobrenatural nessa terra. Eu libero a tua vida nesse dia, em todos os dias da sua vida, para que você viva o que Deus tem para você, para que você aceite essa proposta do céu, para viver o sobrenatural do Senhor, para que a sua família viva os melhores dias nessa terra, para que você viva com alegria. Nunca mais, nunca mais, nunca mais um crente carrancudo, aborrecido, amargurado. Mas o Espírito Santo desça sobre nós com óleo de alegria, com óleo de alegria, alegria em tudo aquilo que a gente fizer. Eu cerco você com o cuidado do Senhor, para que o maligno não roube essa semente que foi colocada na sua vida nessa manhã. Que você colha os frutos dessa semeadura. Que seja um tempo de milagre sobre você e sobre a tua casa, sobre os seus, em nome de Jesus. Que você veja portas sendo abertas. Não é porque você é bom, não. Que a graça do Senhor está sobre você. Que a sua boca fale e profetize daquilo que é a vitória do Senhor sendo concretizada, não só sobre a sua vida, mas sobre os seus irmãos, sobre o povo de Deus. Flua de você, flua de você, flua de você essa unção para abençoar, essa unção para dizer vai melhorar. Deus tem uma proposta para você. O Senhor está trabalhando na tua vida. Tudo vai ser diferente. As coisas vão mudar. Se o inimigo vier contra você por um caminho, por 7 fugirá da tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande, comparável amor de Deus, e a unção, a consolação, o conselho, o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, todos os dias da sua vida, em nome